Questão número 5, ele pediu para a gente calcular a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B. Perceba que eu também posso dizer que esse ponto é o A e esse ponto é o B. Ou seja, você pode calcular utilizando essa associação da esquerda ou essa associação da direita. Tá? O problema da direita aqui é que você tem que lembrar que na resistência há uma queda de tensão, então vai ser menos o R vezes a corrente que passa aqui. E o gerador, na verdade, há um aumento da tensão, vai ser mais esse valor que ele está chamando de E, né, que é a fonte de tensão desse gerador. Aí você teria que considerar esses sinais opostos. Bom, eu vou resolver então utilizando o outro lado. Não tem como fugir, a gente precisa calcular a corrente elétrica que atravessa essa associação, e para isso eu vou primeiro achar a resistência equivalente. Veja que é bem simples, a resistência de cada resistor vale 1 ohm. Aqui, a galera que treinou, né, tem muita facilidade em ver que esses resistores estão em série, a corrente que passa por um passa por outro. Então, eles se transformariam em um único resistor de série soma, 2R. Aqui a mesma coisa, né? Esses dois se transformariam em um único resistor de 2R. E no meio, os dois resistores também estão ligados em série, seria só somar. Logo, eu vou ter 2R em série, ou perdão, em paralelo com 2R aqui no meio, né? Esquece lá as resistências que a gente já calculou, a equivalente, que vai estar em paralelo com esse 2R aqui ao lado. Ou seja, três resistores idênticos em paralelo. Posso utilizar a equação simplificada para esse caso específico, que é o valor de cada resistor, 2R, dividido pelo número de resistores, nesse caso 3, ou seja, vai ficar 2R sobre 3, como R vale 1, a resistência equivalente vai ser 2 terços. Trabalharemos então com essa fração para evitar a dízima periódica. Esses resistores todos podem ser substituídos por um único resistor de resistência equivalente igual a 2 sobre 3. E aí a gente vai somar esse REC com essa resistênciazinha que vale 1 ohm. Por quê? Porque eles estão ligados em série, né? Em série soma lá, o seu circuito fica algo mais ou menos assim. 1 mais 2 terços é 5 terços, beleza? 1 é a mesma coisa que 3 sobre 3 mais 2 sobre 3, isso dá 5 terços. Esse é o nosso REC do circuito inteiro. Então, eu poderia apagar aqui, né? Ligar esse fio e colocar a nossa resistência equivalente de 5 sobre 3 ohms, ligados a uma fonte de tensão de 5 volts. Beleza. Agora eu aplico o cálculo da tensão no resistor, U igual a RI, a tensão é 5 volts, a resistência equivalente é 5 terços, e isso permite que a gente calcule a corrente com muita facilidade. Simplifica 5 com 5, o 3 passa para o outro lado multiplicando, 3 vezes 1 dá 3, logo essa corrente vale 3 amperes. Beleza? Bom, qual que vai ser a DDP, né, entre os pontos A e B? Aqui tem que tomar cuidado, né, para a gente não se confundir. Entre A e B está essa resistência equivalente aqui, ó. Então, eu vou voltar ao meu circuito, aquela última configuração que a gente fez. Vou deixar esse resistor de 1 ohm aqui e vou deixar o REC, que a gente calculou, sendo 2 terços, aqui. Essa é a resistência equivalente desses três resistores, beleza? Ponto A, ponto B. E aí, a DDP vai ser a DDP nesse resistor equivalente. A corrente que passa está nesse sentido, tá, né? O positivo está ali. Maravilha. A corrente que passa nesse camarada vale 3 amperes. Então, é só fazer URI para essa resistência equivalente. Ou seja, a DDP entre os pontos A e B vai ser 2 terços vezes a corrente que atravessa, que é 3 amperes, vai dar 2 volts. Letra B. Quem quisesse fazer utilizando esse ramo aqui, né, essa parte do circuito, entre os pontos A e B, teria que pegar, portanto, vou fazer aqui, ó,
desse lado, né? O que acontece quando essa corrente de 3 amperes passa pelo nosso resistor? Nossa, essa borracha está gigante. Vou diminuir ela aqui. Espera aí. Ainda está muito grande. Pronto, só para eu apagar ali que estava me incomodando. Bom, você vai ter uma queda de potencial aqui no resistor, que vale 1 ohm, a resistência elétrica dele, tá? Então, você teria que calcular. Vou fazer aqui, para não misturar muito, vou puxar para cá. Qual é a queda de tensão no resistor? U igual a RI. A resistência é 1, a corrente é 3. Então, a queda de tensão é de 3 volts. Mas, quando a corrente atravessou o seu gerador, ela aumentou em 5 volts. Então, entre os pontos A e B, você teria, vou escrever aqui, ó, UAB mais, lá, eu tenho que tomar cuidado para não escrever atrás de mim lá na imagem. UAB é mais 5 volts do gerador e menos 3 volts do resistor. Portanto, entre os pontos A e B, está sendo medida uma diferença de potencial elétrico de 2 volts. Aí fiz pelas duas maneiras.